Ok, pessoal, estamos mais uma vez aqui com o Mídia Certa, hoje recebendo Jober Geiger, que é da agência Priorarte aqui de Araraquara. Jober, muito obrigado por você ter vindo aqui, bater esse papo comigo, por ter aceitado o convite, falar um pouco a respeito da tua formação, que é como músico, basicamente, mas que depois acabou enveredando aí para o mercado publicitário e fundamentalmente para a área de multimídia, mídia digital, marketing digital, esse negócio todo. Muito obrigado por você ter vindo aqui para ter esse papo comigo. Eu que agradeço, Virgílio, a oportunidade que você dá, não só para mim, mas eu acho bacana essa oportunidade para a região, de estar abrindo esse espaço de diálogo. Estávamos comentando ali, né, que o Mário de Andrade tinha aquela frase que diz que nós do interior temos essa vantagem de desconhecer o anonimato. Isso é uma grande verdade. Então, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa do bate-papo, da conversa. E quando nós temos essa oportunidade de ter um bate-papo acadêmico, que não deixa de ser, não deixa de onde nós podemos trocar ideias, até confrontar ideias, e as pessoas que estão do outro lado também podem assistir isso. E também, então, acho que isso traz enriquece todo mundo. Então, assim, você está de parabéns, como eu te falei, eu fiquei fora de Araraquara há muito tempo. Assim que eu voltei para Araraquara, eu já virei um telespectador do teu programa. Obrigado. Eu sou um consumidor de conteúdo e eu não tenho, eu tenho aparelho televisor em casa, mas eu não tenho antena para pegar televisão. Então eu pego tudo pelo computador. Então, assim, eu sou um telespectador. Acho que eu assisti quase todos os programas já, porque daí a gente entra lá na história. Então é você que está assistindo, que beleza, tá vendo só? Mas é a quantidade, e como bacana. É legal para você se inteirar do que está acontecendo. É um programa, né? Jober, na verdade, o Mídia Certa ele foi criado para isso mesmo, né? Para vir aqui bater papo sem qualquer tipo de formalidade. Quero ficar sócio. Mas já é. Como todos os outros, de quase um ano que a gente está nisso aqui, já, né, Douglinha? Quase um ano, já tem uma porção de sócio, você também, com certeza, é muito bem-vindo. Mas eu gostaria de começando assim contigo aí, como é que você, na verdade, é músico? Como é que eu fui me enfiar nessa encrenca? Como é que você foi como é que eu fui se enfiar nessa encrenca aí do mercado publicitário? Você que é músico, você já morou fora do país tanto tempo. Como é que é isso aí, cara? O papai falava assim, quando eu falei para ele, papai, você é músico? Ele falou, legal, então tem que aprender a vender piano, porque senão não vai se sustentar mesmo. E aí, não teve jeito, né? Tive que aprender, literalmente tive que aprender a vender piano. Mas, a parte disso, a arte, ela está totalmente vinculada com a produção de marketing. Quer dizer, não existe marketing sem produção artística. Né? Você vai fazer um vídeo, você precisa de script, você precisa de um roteirista, você precisa de um iluminador, você precisa de um diretor de fotografia, né? Um maquiador. Quer dizer, é todo um teatro para fazer um comercial de televisão, é um mini-filme. Exatamente. Você vai fazer um texto. Esse texto, sei lá, ele tem que ser meio poético, se ele quiser conseguir realmente chegar nos... Então, a arte, ela está totalmente amarrada, totalmente vinculada. E a minha condição humana, inclusive, há alguns anos atrás, na segunda versão da Virada Cultural, em 2008, foi justamente quando eu estava voltando para o Brasil, eu tive uma experiência muito engraçada, que eu fui o Homo Artísticos Artísticos. Eu fiquei dentro de uma gaiola, em cima do viaduto do Chá, em São Paulo, assim, cheio de placas, era uma espécie ameaçada de extinção, favor não jogar alimento para o artista e tal. E eu estava ali dentro com tinta a óleo, com um violão, piano, microfone, e eu fiquei fazendo poesia, pintura... Eu era uma instalação de arte, vamos dizer assim, né? A própria instalação era ali aquele objeto do Homo Artísticos Artísticos, justamente, aquele... Então, eu acho que isso resume muito a minha vida mesmo, né? Eu tenho essa conexão com a arte. E, inevitavelmente, eu acabei caindo na indústria na indústria musical, né? Que são praticamente trabalhei durante 20 anos conectado diretamente com a Quanta Brasil, que é a maior gigante em distribuição de equipamento para produção de multimídia. Então, o Pro Tools, por exemplo, que é um software muito conhecido já há mais de
se eu não me engano, faz 18 anos que esse software ganha o Oscar de melhor sound design, né? Que é o Oscar mesmo. E o é Oscar, da Quantum? A Quantum é distribuidora, distribuidora no Brasil. Ah. Então, justamente por essa aproximação, então a gente estava sempre em contato. E a Quantum, ela tem uma agência de marketing in-house, quer dizer, uma agência interna. Então, nos últimos anos, eu estava trabalhando dentro dessa agência in-house. E agora, aquela história do elefante, né? Nós somos parecidos. O elefante, ele sai, ele roda o mundo inteiro, mas que depois, quando ele vai ficando velho, ele volta para o lugar para morrer. Né? O elefante aqui, embora eu esteja magrinho, não seja assim. Que não é o caso. Mas essa coisa, eu adoro Araraquara. A verdade é que a minha esposa é espanhola, eu a conheci na Espanha, morei em Barcelona, aí eu importei ela para cá. Falava para a Morada do Sol, tal, fiz uma propaganda. Olha como eu sou bom marqueteiro. Aí ela acabou vindo. Mas ela não se diz que comprou gato por lebre, não, ela está super feliz. Ah, que bom, que bucha. Então, às vezes, às vezes nós vamos conversar, as pessoas, nossa, de onde você é? Ela fala, de Barcelona. Nossa, o que você está fazendo aqui? Ela fala, por que é muito melhor? É assim, nossa, mas melhor que Barcelona. Então nós temos essa mania de ficar achando que São Paulo é mais legal, porque é a capital, o Rio de Janeiro, porque tem a Globo, mas nós estamos num lugar maravilhoso. Acho que Araraquara, o povo... É verdade. O araraquarense, acho que ele é um povo... Ele não sabe que ele é legal, às vezes. Então, às vezes, ele fica querendo dar uma de paulista, assim. Mas, cara, é muito legal ser caipira. É muito legal não conhecer o anonimato, né? É muito legal. Isso é importante. Você, então... E aí... a característica de uma cidade provinciana, né? Você não conheceu o anonimato. Exatamente. Isso não é maravilhoso? É maravilhoso. As pessoas... Tem um lado ruim, mas tem um lado ruim. Né? Que a vida das pessoas... Mas nós ficamos fortes. Não, mas nós ficamos que a vida das pessoas não são tão privadas assim, né? A sua privacidade às vezes é invadida mais do que você gostaria, mas eu acho que o benefício, o lado positivo supera e suplanta muito mais o lado negativo. Essa parte de você estar passando na rua, como é que vai e tal, isso acaba realmente fazendo com que a gente não conheça o anonimato. Né? E conectando os pontos aqui, Gil. Eu acho que isso tem tudo a ver com a grande revolução do marketing que está passando por essa revolução digital. Embora a gente fale revolução digital, não podemos esquecer que revolução já não é uma coisa nova, né? Já tem mais de 25 anos. Já não é mais uma revolução, né? Já tem mais de 25 anos. Já não é mais uma revolução. Agora eu digo que porque revolução é uma evolução, né? Cada vez mais existe uma evolução. Evolução do que já aconteceu. Revolução. Exatamente. Uma evolução. Né? A grande janela que o marketing digital abriu é justamente essa reaproximação. Né? Então, o que as grandes empresas elas estão descobrindo? Quer dizer, existiu um complexo, que os marqueteiros chamavam de grande complexo da TV ou da grande mídia, que ele funcionou muito bem durante muito tempo. O que você fazia? O que os marqueteiros aconselhavam? Eles falavam, olha, você esqueça os extremos e mire o centro. Então você vai lá, você vai ter 30 segundos na rádio TV, ou você vai ter um outdoor no centro da cidade, e daí você não vai ficar falando de detalhes. Dá tua mensagem direta, você vai pegar todo mundo, daí você vai chegar em 10 mil, desses 10 mil, 100 é teu público potencial, 10 vão te ligar, 1 você fecha. Tá. O problema é que esse sistema de marketing com a internet, ele meio que parou. Não só com a internet, eu acho que também tem um fato antes, porque eu acho que não é só a revolução, eu acho que a revolução digital, ela vem para atender uma demanda, ela não é causadora. Eu tenho uma teoria... Reprimida. Eu tenho uma teoria que não é a tecnologia que causa as mudanças. Eu acho que são as mudanças que levam a uma nova tecnologia. Entendi. Né? Eu acho que nós sempre botamos uma desculpa na tecnologia, mas sempre tem uma mudança de comportamento muito forte. Se não tivesse um ambiente preparado para receber essas mudanças, não adianta você ter uma tecnologia. Exatamente. Né? Você tem que ter um ambiente não preparado, mas ansioso para receber as mudanças. Veja aqui, o que eu penso? Nós, consumidores, porque vivemos num mercado, infelizmente ou felizmente, e tudo acaba... Queiramos ou não, somos sempre consumidores de coisas. Sem dúvida. E nos últimos anos, nós
como consumidores, nos especializamos numa coisa. Ignorar propaganda. Nós vivemos num mundo, eu estava falando até com o Vitor ali agora de pouco, que trabalha com a gente lá na Priorarte. Nós vivemos num mundo que tem, por exemplo, tem uma revista, que chegou para mim há um tempo atrás aí, de mais ou menos, eram 120 e poucas páginas, sobre água. Água. Só água? Água. Uma revista falando sobre 120, só que ela era mensal. Todo mês, água mineral, água não sei o que lá. Quer dizer, nós vivemos num mundo assim, bombardeado de informação. Para todo lugar que você vai, você tem informação o tempo todo. Acabou que nós nos tornamos especialistas em ignorar coisas. Tem um outro exemplo que eu dou. Estava outro dia doente, peguei uma gripe, garganta atacada, eu falo muito, né? Então fui lá, corri para a farmácia. Cheguei na farmácia, eu pedi um remédio lá, o cara me perguntou se eu queria o genérico ou se eu queria o... Eu falei, dá o genérico. E na verdade, assim, eu queria fugir daquela farmácia, queria resolver o problema lá, comprar aquele remédio e ir embora. Muito bem. Depois eu até usei isso numa palestra. Aquela indústria farmacêutica gastou milhões, provavelmente, investindo em anúncio em revista, anúncio no jornal, falando que o remédio era o melhor remédio para a garganta, para... Eu simplesmente ignorei todas elas. Porque eu me tornei um especialista em ignorar propaganda. Eu vejo propaganda, chega e-mail marketing, pumba, eu deleto. Né? Aí, onde que entra a tecnologia como resposta, acredito eu, a essa demanda? É justamente o inverso. Então, esse sistema, esquece os extremos, mira o centro, eu acho que não funciona mais. O marketing digital, completando, ele é ao contrário. Ele diz o seguinte, ele fala, esquece o centro, esquece a massa e mire os extremos. E que são os extremos? Os apaixonados. O Steve Jobs, por exemplo. Os aficionados. Isso. O Steve Jobs, ele gastou, ele chamou 50 pessoas de não sei quantos países, 30 e poucos países diferentes. Não, eram 200 pessoas de 50 países diferentes. E fez um comercial de 3 horas e meia para lançar um novo produto. E o que é interessante dessa história toda? Essas 200 pessoas ouviram com uma atenção danada. Saíram de lá e replicaram aquela informação com uma paixão extraordinária. Então, é justamente esse grande divisor de águas, né? Onde hoje, antes quando eu ia mandar uma mensagem, era uma mensagem genérica, superficial. Hoje, quando o consumidor está lá do outro lado, ele vai comprar uma câmera fotográfica. Né? Ele vai entrar na internet e pegar reviews sobre câmeras fotográficas, comentários de outros usuários. Em um mês, se bobear, ele é mais especialista de câmera do que muito fotógrafo, que já acabou ficando desatualizado porque ele está com aquele... Mas essa colocação que você fez a respeito de que as pessoas já não estão dando tanta importância para os anúncios, que é isso que foi isso que você disse, é uma coisa que carece aí um pouco mais de aprofundamento nessa discussão. Né? E eu quero entender isso um pouco mais. Eu quero depois completar aqui, para não deixar no meio. Exatamente. Até porque a gente vive... Posso contar a história da vaca? No segundo bloco. Rapidinho, segundo bloco. Isso, eu falo pra caramba, desculpa. A gente volta já com Mídia Certa, com o Jober Geiger, da Priorarte. Até já. Em breve, São Carlos vai ganhar um novo centro comercial, o Passeio São Carlos. Um mix de lojas de conveniência e serviços com mais de 450 vagas de estacionamento gratuito, localizado em uma área privilegiada da cidade. Supermercado, academia, drive-thru, praça de alimentação e home center, distribuídos em espaços abertos, modernos e agradáveis. Conheça o projeto e faça parte você também. Passeio São Carlos, o melhor ponto para sua loja. Ok, pessoal, estamos de volta com Mídia Certa, recebendo hoje Jober Geiger para conversar muito. O papo do primeiro bloco aqui foi muito conteúdo para pouco tempo, mas a gente vai conseguir tentar correr para aproveitar melhor ainda esse segundo bloco. Você ia contar a história
vaca, uma parábola para poder ilustrar aquilo que nós eu tenho paramos aí no primeiro bloco. usado isso com a minha equipe de marketing. Então vamos lá. Aí é onde entra de novo a arte do marketing. Né? A prior arte justamente é a prioridade da arte, né? Legal. No marketing. Parábola da vaca. Digamos que você esteja voltando para a tua casa depois de um dia de trabalho, está de carro, daí você vê uma vaca. O que você faz? Nada. Vai fazer alguma coisa, uma vaca? Vai parar, tirar fotografia da vaca? Um paulistano, vai ligar talvez sim, mas um caipira, para nós é normal. Digamos agora que você esteja voltando para casa e você veja uma vaca azul voadora. Aí você já vai achar que é um alienígena, alguma coisa assim. Vai parar para ver. Parar para ver, tirar fotografia, postar na mídia social. Claro. O ser humano, ele adora coisas notáveis. Ele adora, ele tem uma ficção por tudo que é notável, ele compartilha, parará. E o grande lance do marketing digital é que ele dá um espaço muito maior para as concepções artísticas, porque daí você está trabalhando com nicho e com públicos mais direcionados, mais específicos. Segmentados. Então, por exemplo, eu faço vídeo, uma das coisas que eu faço muito é vídeos para... Vídeos de reviews, que é para um fabricante de teclados internacional, que é inclusive Nordic, hoje é considerado um dos melhores teclados do mundo. E os vídeos que são feitos, eles respeitam a regionalidade, então eles chamam, cada distribuidor ele tem essa liberdade de fazer os vídeos direcionados para cada público, porque o argentino é diferente do brasileiro, do alemão, do russo. Você vai buscar os targets. E no nosso caso aqui no Brasil, os vídeos são feitos de uma maneira extremamente descontraída, porque ele é vídeo de músico, para música e para um músico que nós conhecemos, porque esse Nord, ele é um emulador de órgão Hammond, de piano elétrico. Então, esse público consumidor desse é o rock and roll, blues. Então, quando você vai produzir um trabalho, é uma coisa muito específica. Tá. O que há 10 anos eles mesmos não podiam fazer. Entendi. Porque se ele se atrevesse a fazer um mercado tão específico, ele não conseguia. Agora não, ele cria várias peças para públicos distintos. Por exemplo, uma coisa que eu tenho aconselhado muito nossos clientes e que eu descobri na prática, na época que eu estava na Quanta, por um acaso, eu postei um infográfico mostrando uma coisa que nós estávamos cansados de falar já, mas falava com texto. De repente eu fui lá e postei e fizemos um infográfico mostrando como conectar os equipamentos. Então tinha as imagens, com aquela coisa, rendeu milhares de postagens. Entrou na linha editorial da empresa imediatamente. Uma vez por semana, ao invés de publicar um texto, pegava aquele texto, transformava num infográfico e publicava como infográfico. Que você estava falando com um público que, com certeza, era o teu público em potencial. Mas, de novo, dando uma vaquinha, pelo menos com uma asinha, não precisa ser lilás, mas pelo menos com uma asinha diferente, que seja uma coisa que chame a atenção. As pessoas gostam muito de... Por exemplo, nós estávamos comentando ali no backstage, né, sobre a Comscore. Okay. A Comscore ela é aberto, todo mundo pode acessar isso gratuitamente, que são, anualmente eles fazem os webinars, inclusive, com os dados de navegação de internet, né? Quantos usuários, quantos estão acessando mídia social. Esse negócio. Então, tem até um dado que eu acho interessante, que é... Por exemplo, o brasileiro ele é extremamente social. Só perguntar uma coisa. A Comscore, na verdade, ela é não chega a ser um instituto, né, um instituto de pesquisa online. Podemos falar isso, Instituto de Pesquisa Online, que ela, na verdade, ela é contratada para aquela agência que é interessada em saber qual que é a performance de determinado site ou portal. Exatamente. Em termos de views. Isso. Isso. E além disso, ele também dá o panorama geral, né? Mundial. Há uma coisa também que é importante se levar em consideração, que o gap de consumo, principalmente com relação ao consumidor americano, do consumidor com o consumidor americano, ele está cada vez menor. Né? Por quê? Informação. Justamente. E ainda existe um gap, na minha opinião, justamente porque o acesso
aos dispositivos móveis, eletrônicos, ainda lá é maior do que aqui. Então, por exemplo, tem alguns números que são bacanas. E a quantidade de conexão por celular no Brasil é muito, muito, muito grande. Então, nós temos, por exemplo, você tem 200 milhões de habitantes no Brasil, 110 milhões de usuários ativos e 230 milhões de usuários de telefones. Fala, mas como é que é isso? Porque por causa dessa coisa das operadoras, cada operadora tem um valor, todo mundo aí tem 3, 4 telefones. Sim, é verdade. E o pessoal está usando mais telefone hoje para se conectar. Então, às vezes, ele nem tem uma conta na casa dele, mas ele tem um telefone com 3G lá e que ele está tendo esse acesso, né? Então, eu falo tanto que eu me perdi. Não, mas é o que a gente estava falando a respeito da comunicação que ficou muito menos espaçada entre... Comunicação não. Do norte-americano e do brasileiro, uma coisa que ficou muito... Então, voltando, a tendência. Então, é legal ver esses dados, porque você, observando as tendências mundiais, você está observando diretamente as tendências brasileiras. Nós estamos dentro do contexto, o mundo globalizou. Sim. E o Brasil não foge mais tanto disso. Nem tem como fugir. Nem tem como fugir. Gilberto. E pelo contrário, existem dados surpreendentes. Então, ele saiu agora, os resultados agora em maio de 2015, e mostra, por exemplo, que o Brasil é o país mais conectado em mídias sociais no mundo. Nós somos o primeiro lugar. Então, nós somos o país mais conectado da América Latina. O brasileiro... Vocês o quê? Em Facebook? Facebook, Twitter, é o tal do WhatsApp. WhatsApp, com certeza. E daí até você acaba entendendo por quê. Existem problemas de infraestrutura até do país, como ainda o telefone é extremamente caro. Então o pessoal está descobrindo que através do WhatsApp, ele estando conectado lá, ele consegue falar com muito mais gente, muito mais barato e ter... Então, esses resultados, eles são muito importantes porque eles ajudam na tomada de decisão, né? Então, o que eu tenho indicado muito, inclusive para empresas, quando vêm nos procurar aqui, todo mundo entende que eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa no Facebook, eu tenho que fazer porque me falaram, eu tenho que fazer alguma coisa na internet. Mas se você não quiser desperdiçar o teu dinheiro, eu acho que você tem que fazer uma coisa, primeiro, pensando em médio e longo prazo, e nada acontece sem um movimento. Você tem que ter, se você seja sua empresa, seja lá o que for, sua organização, você criar um movimento dentro da empresa e engajar todo mundo dentro desse processo. Mas uma mobilização, então, vamos mas dizer você acha que o cara lançar mão, porque hoje a grande onda, e é literalmente uma onda, das mídias sociais, seja ela Facebook, WhatsApp, que realmente são instrumentos e ferramentas que estão se tornando cada vez mais poderosas. Mas você acredita que isso, mesmo com esse movimento interno em prol de uma comunicação nessa mídia social, você acha que ela só basta ou ela tem que também... Porque a gente fala muito em termos de mídias convergentes, né? Porque é a televisão, é o rádio, é o jornal, é o DOR, a revista, esse negócio todo. Mas que está vindo sempre muito casada com a mídia social, que hoje é quase que indispensável, né? As pessoas que te procuram, elas pensam normalmente só na mídia social e acham que aquilo lá vai ser o milagre, a salvação, ou ela procura também buscar algumas outras alternativas? Não, virou uma lenda realmente, virou uma lenda. Não, que se eu fizer o Facebook, nem mídia social, elas pensam até às vezes em mas Facebook. Tem suas limitações do Facebook, né? Porque o Facebook coloca, na verdade, algumas barreiras. Não é só limitação. O que nós temos que pensar hoje é em superdistribuição. Você... Muito bem, como que eu descobri o mídia certa? Você foi lá, gravou, passou na TV, só que você também coloca no YouTube. Isso vai lá para o YouTube. Isso. Daí veja bem, eu nem lembro, não foi acho que nem direto, que eu fazendo uma pesquisa. Então daí eu faço uma pesquisa no Google, o Google me leva no YouTube, o YouTube me leva aqui. Isso, exatamente. Tu trouxe aqui, então, tem um velho ditado que diz assim: enquanto uns choram,
outros vendem lenço. É isso né? aí, é isso, exatamente. Então, tem um dado, por exemplo, bacana aqui, dessas estatísticas que saíram agora em março, da Comscore. O Brasil, por exemplo, foi feita uma pesquisa no ano passado, que você deve lembrar, de consumo de mídias, né? Então, por exemplo, revistas, saiu acho que 4% da população consome revista impressa. Mas, olha que interessante, esse número sobe para 12,5% da leitura da mesma revista impressa em mobile. Online, em mobile, através de um mobile. Ok. Né? Então, muito bem, se você... Mas é a mobilidade. Mas, é a mobilidade. E é aquilo que você estava falando, da hiperdistribuição. É. Então, qual que é o grande task, qual que é a grande tarefa? É chegar no teu consumidor, é chegar naquele teu consumidor em potencial. Esse é o objetivo. E aí, eu acho que a propaganda é a alma do negócio. Não tem limitar, eu não vou fazer. Eu acho que tudo vale. Então, eu acho que quando falam para mim que o jornal vai acabar, mentira, vai acabar nada. Nunca. A revista vai acabar? Não vai nada. Vai acabar, assim como quando inventaram a fotografia, falaram que ia acabar as artes plásticas. Falaram, e agora tem fotógrafo, vai acabar o... Aí veio o Pablo Picasso, veio Dali, e a fotografia não consegue fazer isso. É verdade. Então, mas a bola da vez, na minha opinião, é a superdistribuição, a hiperdistribuição. De você, por exemplo, o meu irmão. Meu irmão, ele foi comprar uma televisão agora. Ele é bem diferente de mim, coitado. Ele não é muito nerd, nada disso. Ele é já de uma geração um pouquinho, ele é 10 anos mais velho que eu. Aí ele falou, eu quero uma Smart TV. Eu falei, mas por que você quer Smart TV? Por que você vai usar? Não, eu quero porque tem o YouTube. Tem YouTube, Exato, tem a internet lá. Olha que revolução é isso. Quer dizer, o YouTube, aí se eu vou lá, eu posso fazer, olha que maluquice. Eu vou lá, eu faço um anúncio no AdWords do Google, que daí o AdWords, ele vai jogar esse vídeo, essa chamada no meio de um vídeo no YouTube. Meu irmão vai assistir isso na Smart TV dele lá, que tá... Então, é como essa hiperdistribuição de mídia é importante. Agora, o que eu chamo a atenção para a história do marketing digital, que é a grande coisa que ele tem, que ele traz de novidade, que é também a palavra de ordem, que é a palavra da vez. Principalmente, que nós estamos num ano agora de recessão. Então chega na hora do empresário decidir na onde que ele vai investir em publicidade. O marketing digital está oferecendo uma coisa que é quase que irrecusável, que é o marketing programático. Ou seja, é o pay-per-click. Na verdade, você compra a audiência de alguém. Então eu tenho uma história até curiosa do meio. Uma colega do R7, que é um... O R7, ele trabalha dentro de um perfil C&D, e ela contando, ela fala, quando eu entrei no R7, a pessoa ficou me amolando, que não podia nada inglês. E ela é muito conectada, ela morou nos Estados Unidos, então ela toda hora expressões em inglês, e o pessoal policiando. Ela falou, eu cheguei em casa, abri um negócio, estava um banner em inglês desse tamanho. Primeiro o telefone, o que é isso, esse banner em inglês? Ele falou, olha, eles não compraram o nosso espaço, eles compraram a tua audiência. Só você está vendo esse banner, porque é um marketing direcionado. Sim, sem dúvida. Então, quando eu estou lá assistindo um programa na televisão, aí vários anunciantes vão lá, vão colocar, dificilmente alguém vai me acertar lá. Então eu sou um aficionado, por exemplo, por música, consumo sites de música. Tem um site que eu gosto, por exemplo, que parece com a Netflix, mas só tem show. Sim, ok. Aí o Google lá, ele acaba aprendendo isso de mim. Então daí o que acontece? Quando eu estou lá assistindo um vídeo do YouTube qualquer, chega alguma propaganda nesse sentido. Então é uma maneira de você impacta diretamente. Mirar diretamente. Então, voltando àquilo que tínhamos comentado, a grande inversão, o grande paradigma a ser mudado é isso. Hoje, falando do marketing contemporâneo, esqueça o centro, esqueça as massas. E mire nos extremos, nos aficionados, nos apaixonados, exatamente naquele consumidor que te dá importância. E aí, o bacana, a internet, ela não é uma mão de uma via só. É two-way. É two-way. Two-way. Então você consegue estabelecer, você consegue ir apurando, inclusive, o teu entendimento. É muito comum, por exemplo, o Google AdWords, ele trabalha em cima de palavra-chave. Isso.
Uma das coisas mais comuns que eu vejo no mercado, às vezes os empresários vão lá e investem uma super grana no AdWords e enche o AdWords de expressões que eles, profissionais do ramo, estão acostumados a utilizar, mas que o mercado não conhece. O mercado não. Então, por exemplo, até um exemplo que eu dou comum é o FAIR, né? Quem trabalha em empresa aérea, sempre vai falar de uma promoção e fala FAIR. Eu nunca vi alguém que viaja de avião falando, você tem alguma FAIR? Aí você vai lá no Google e anuncia lá FAIR. Ótimo. Um monte de concorrente teu vai achar, vai clicar e você vai pagar para o teu concorrente ver o que você está fazendo. Então é importante, é conhecer o teu consumidor, conhecer. Então isso não tem mais, por isso aquilo que estávamos falando, é uma evolução mesmo. Não dá mais a gente pensar que, será que isso ainda vai voltar para trás? Gente, não tem mais. Não tem jeito. Ok, Joubert, nosso tempo acabou, mas esse papo, como eu disse para você... Me chama de novo. Mas vou te chamar porque a gente tem muita coisa para aprender com você aqui, né? Você conhece tanta coisa boa aí para... Posso só passar o link do site aqui, ó? Deve, por favor, olhe para aquela câmera. Qual a câmera que é lá? Aquela lá. Isso, você, por favor... Manda ver. Então vamos lá, www.priorart.com.br. O que é bacana do site é que ele não é um site só comercial, não. Nós temos uma área de blog, que toda semana nós estamos colocando artigos, informações, assuntos relevantes, dicas, como o tamanho da postagem certa no Facebook. Então vale a pena... Aplicativos, esse negócio todo. Entra lá. Aí, www.priorart.com.br. Gilberto, muito obrigado. Obrigado, Virgílio. Tá? Com certeza outra oportunidade não vai faltar para você vir para cá. É nóis. Tá bom? Para a gente bater papo. E um abraço para o Vitor que está aqui atrás também, da Priorart. Na próxima vez, depois eu vou trazer o Vitor para vir bater um papo conosco aqui. Tá certo? Mais bonito que eu, ó. 20 anos mais novo. Que é teu sobrinho, com certeza. Ok, pessoal, muito bom hoje. Mais uma vez terminamos aqui um Mídia Certa, um papo super gostoso, descontraído aqui com o Joubert. E lembrando que esse Mídia Certa vai ser representado no sábado, às 17 horas. A gente espera por vocês. Um abraço e até lá.